Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos, aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 11 dos três reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem, e a metempsicose. E hoje a gente vai falar sobre a metempsicose. Um pequeno esclarecimento aqui. Metempsicose é um conceito, uma que tem origem muito antiga, na pré-história, e veio trazendo para várias regiões diferentes. E esse termo da metempsicose, ele é um conceito que já é utilizado pelos gregos, pelos egípcios, pela Índia antiga. Isso vem desde aquela época então. É um conceito reencarnacionista, e então acredita na reencarnação, e acredita que a reencarnação, a migração da alma, ela se dá não só no reino, do próprio reino. Então, se você encarna numa vida, numa existência como um ser humano, como no reino nominal, você pode eventualmente, numa vida seguinte, reencarnar como uma planta, ou como um animal, ou como um mineral. Então, essa crença parte do princípio que a alma pode migrar, então, por reinos diferentes. Então, vamos lá, como é que o Livro dos Espíritos trata dessa questão. Na pergunta número 611, diz assim: o terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Ou seja, se tudo foi criado, tudo é originado de Deus, Deus criou todas as coisas, isso não quer dizer que necessariamente os seres poderiam migrar então de um reino para outro, necessariamente? E a resposta: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com as suas folhas, flores e frutos, no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais como a árvore, já não é a semente. De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. O princípio aqui, a linha de explicação do Livro dos Espíritos que a espiritualidade segue através dessa resposta fornecida para essa questão, é que, pelo fato de tudo ser criado por Deus, não significa necessariamente que tudo tenha o mesmo princípio. A gente já estudou nas questões anteriores que existe um processo de evolução, a criação divina vai se transformando, vai evoluindo e cada vez se torna mais complexa na medida em que as experiências pelas quais ela passa vão dando um aprendizado. E é natural assim, se a gente pensa num processo de educação de qualquer um, de uma criança que entra na escola e vai até a faculdade e continua seus processos de estudo, aquela pessoa que hoje está na faculdade não guarda as mesmas dificuldades que tinha quando entrou no pré-primário, não conseguia manipular a caneta, o lápis para escrever. É um processo evolutivo. Nesse princípio evolutivo, então, é que os espíritos definem e descrevem que não se trata da mesma coisa e que essa transmigração de um reino para outro não é possível, não é verdadeira. E aí continua nas questões seguintes, a questão número 612 diz assim: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Ou seja, ele está reforçando a ideia da migração de um homem desencarnando, nascer novamente e reencarnar no corpo de um animal. Na metempsicose, e principalmente nessas origens das quais ele fala, dos gregos, dos egípcios, esse conceito é bastante tratado. Por exemplo, quando a gente fala no livro tibetano dos mortos, define o processo de desencarne de alguém, né? E mostra o processo também de escolha da nova encarnação, quer dizer, como virá a nova encarnação. E dentro dessas possibilidades relatadas no Livro dos Mortos,
existe a possibilidade então de se escolher reinos diferentes ou de você acabar sendo destinado para reinos diferentes, de acordo com a sua existência, da maneira com que você tem afinidade em relação àquilo que você viveu. O Livro dos Mortos dos Egípcios também trata dessa questão. Existe uma aproximação pelo tipo de vínculo, pelo tipo de gosto, pelo tipo de tendência que a pessoa tem, que a alma do desencarnado tem. Ela pode se sentir atraída por uma ou outra maneira diferente e acabar reencarnando num reino diferente. O que o Livro dos Espíritos traz, e aqui reforçando nessa questão, a pergunta quer dizer se pode reencarnar num animal o espírito de um homem desencarnado. E a resposta diz o seguinte: isso seria retrogradar o espírito. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. A história que ele tenta colocar aqui é o seguinte: na medida em que a gente evolui, a gente não volta atrás. Se nós já defendemos essa tese, entendemos nas perguntas anteriores que existe uma evolução do espírito, não existiria muito sentido em voltar a reencarnar num reino que é menos complexo, que é menos evoluído, porque o espírito não teria ganho nenhum nesse processo. Continuando, a pergunta número 613 diz assim: embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Ou seja, esse conceito da metempsicose está muito implícito na questão de que o próprio homem já tem essa consciência em algum grau da reencarnação, e por conta dessa reencarnação, olhada sobre um prisma muito mais simples, poderia ser justificado com a metempsicose? E a resposta: nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria das suas ideias intuitivas. Seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a um outro superior, em que se adquirisse desenvolvimentos que se transformassem a natureza. É porém falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para a do homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de uma fusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda ao contrário na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. São, pois, argumentos muito mais ao seu favor do que contrários a ele. O ponto inicial do espírito é uma das questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem que se prendem à origem das coisas e de Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de todo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de saberem acerca do que não sabem. Também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre os homens e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de haver elaborado e individualizado nos diversos graus de seres inferiores à sua criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fielha animal.
O princípio desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas às outras mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e o do quadrumano. Cada espécie constitui, física e moralmente, um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na força universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário. De acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha a executar nos fenômenos da natureza, a quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde o tirou. Os dos mundos mais adiantados que o vosso, ver na pergunta número 188, constituem igualmente raças distintas apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem da terra espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, esta forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, e é nele o ser principal que pré-existe e sobrevive o corpo, conservando a sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência, é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil deter-nos. A ideia principal é que tem que existir necessariamente uma coerência na linha de pensamento, no propósito divino. Como Deus tem toda a sabedoria, tem a perfeição e estabeleceu um conjunto de ideias, um conjunto de regras que o universo segue e disso mantém a sua integridade, o seu equilíbrio e faz com que as coisas aconteçam. E nós ainda muito imperfeitos, ainda não alcançamos e nunca alcançaremos de fato, o conhecimento da totalidade de como funcionam todas as coisas. Somos seres em evolução, somos seres ainda imperfeitos, em escala de progressão. Então, cada vez conhecemos mais. Quanto mais avança a humanidade, quanto mais avançam os mundos, a gente já falou sobre os mundos nas questões anteriores, mundos mais inferiores, mais evoluídos que o nosso, a cada um desses mundos, o ser que ali habita tem uma certa capacidade de compreensão da natureza, do universo e de Deus. Então, para cada situação dessa, e também é natural, o homem conjectura, isso faz parte do seu desenvolvimento e da sua capacidade de intelecto, O homem vai inventando sistemas, vai tentando conformar a realidade diante de sistemas. Quando a gente volta na pré-história, no início da formação da humanidade, era natural que se considerasse, por exemplo, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Chuva, porque era uma maneira, era um sistema através do qual o homem tentava explicar como funcionava a natureza. É natural da natureza do homem tentar explicar as coisas. Isso faz com que a gente crie curiosidade e avance com as ciências, porque a ciência ela é desenvolvida a partir da curiosidade que nós temos como seres humanos de tentar explicar como tudo funciona. Então, o que dá para a gente é que quanto mais evoluído o ser, melhor é a maneira, o sistema que ele consegue captar e contemplar para tentar justificar as coisas.
a própria ciência vem se transformando a cada vez quanto mais evolui, né? A gente vem com aspectos que eram muito mais básicos e vão sendo transformados, as leis vão evoluindo, as leis físicas, né? O que para uma determinada época é certo e explica todas as coisas, à medida em que a gente evolui um pouco mais, a gente percebe que não é verdade. A gente vem nessa explicação, a gente pode exemplificar, por exemplo, a formação da lei da gravidade, que parecia um aspecto muito bem explicado, cientificamente explicado e contemplando o todo. Quando isso vai evoluindo, nós começamos a perceber que não é bem assim, que existem, aquilo funciona, ok, mas tem outros conceitos que são maiores do que isso. A gente vai para a lei da relatividade, por exemplo, que já começa a colocar certos pontos da relatividade, ou seja, tudo é muito relativo dependendo do ponto de referência que você está usando. Então, tudo que você joga para cima cai? Não, se você estiver no espaço e não tem atração gravitacional, não cai, né? Por quê? Cai aquilo que está próximo de alguma entidade, de alguma coisa que tem um magnetismo que faz com que as coisas sejam atraídas para o centro. Por isso que nós estamos, de uma certa maneira, aqui na Terra. Se a gente pula, a gente volta para a Terra de novo. Então, a concepção, enxergar as coisas muito mais amplamente, vai trazendo para a gente cada vez sistemas mais evoluídos. O que explica, e isso é divulgado pelos espíritos aqui também, que sistemas mais primitivos, como a metempsicose, que era uma criação, uma ideação de uma fase muito anterior à nossa, né, explicavam de uma certa maneira o funcionamento do universo e como eram as coisas. Então já se concebia ali o processo da reencarnação, só que conhecendo e estudando um pouco mais os assuntos, a gente começa a entender que a natureza e Deus em cima tem uma lei, um princípio básico, que é a lei da evolução, que tudo evolui, tudo progride, tudo se transforma e se coloca num aspecto melhor. Isso choca contra a metempsicose na medida em que, se um ser retroagisse, se ele voltasse para um reino anterior, como ficaria? Toda aquela experiência adquirida que está no reino nominal, retornando ao reino vegetal. E aí, uma vez que esse vegetal desencarna, que ele morre, o que seria daquela alma que está animando o vegetal? Ficaria presa continuamente no vegetal? Ou ela poderia migrar e naturar e reencarnar novamente no reino nominal? O que teria feito o vegetal para merecer ou não merecer, ou não escolher um reino diferente para reencarnar? Não faz sentido, essas questões ficam perdidas, elas não têm lógica, elas não têm uma completude, você não consegue estabelecer tudo. De parte, existem alguns benefícios, vamos dizer assim, principalmente de algumas religiões, de algumas filosofias que creem na metempsicose, que é, por exemplo, o respeito que se tem em relação aos outros reinos. Então, o respeito que se tem em relação aos animais, em relação às plantas, é muito maior nesses processos que acreditam na metempsicose, já que aquela formiga que está passando na tua frente hoje pode ter sido um parente teu numa existência passada. Então, o respeito em relação aos animais é muito maior. Então, isso remete a uma questão, que é a questão de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Quando a gente ama toda a criação divina, nós respeitamos toda a criação divina, porque todos nós somos criaturas divinas. Então, sobre esse aspecto, isso funciona bem. Agora, não funciona bem naquele sentido. A gente também já discutiu. Se no reino animal e no reino vegetal existe baixa capacidade de livre-arbítrio, já que, por exemplo, vamos falar no reino animal, que está mais próximo de nós, não existe livre-arbítrio, não existe vontade manifesta. Existe um código, que é o instinto que o animal segue, a gente já discutiu sobre isso, então, que dá para ele o que ele deve fazer em cada situação. Isso define que ele não tem capacidade do erro, a gente também já falou sobre isso. Ele não erra, porque simplesmente ele segue um instinto. Se ele não erra, ele não tem possibilidade de inferir ou de interferir no resultado que vai se ter. Agora, qual a vantagem de um ser que começa a ter capacidade de decisão no reino nominal e que começa a tomar suas próprias decisões e que erra por consequência da sua ignorância, o que também é natural,
né? Todos nós erramos por ignorar alguma coisa, não sabemos tudo. Se ele erra por questão da sua ignorância, ser, de uma certa maneira, prejudicado retornando a um reino anterior, ou ser punido retornando a um reino anterior. Há aqueles que defendem que isso justificaria, por exemplo, alguém que foi muito ruim, reencarnar num reino animal, fazendo, por exemplo, o papel de uma cobra, de um animal peçonhento, né? Primeiro que atribui à cobra capacidades, características que não são do animal. O animal é só o animal. Ele age e reage de acordo com o instinto. Uma cobra não é ruim, né? Nenhum animal é ruim. O animal segue o instinto que lhe é predefinido pelo seu código, pela sua maneira de se estabelecer. E que definiu como é que a sobrevivência daquela espécie se deu com o passar do tempo. Então, não existiria punição. E quando ele é colocado num reino anterior, se não há mais a capacidade de tomar decisões, o que faria com que ele fosse, então, beneficiado pelo estado de estar num reino diferente? A gente já tem um mecanismo explicando a situação das consequências da lei da causa, da ação e reação, à medida em que a gente erra numa existência e reencarna numa próxima existência, em expiação, porque aí sim, né, nós temos consciência do mal, do erro que havemos cometido e, eventualmente, passamos por situações semelhantes para compensar o erro das escolhas anteriores. Isso tem um efeito que é dar ao espírito, dar à alma capacidade de aprendizado, na medida em que o erro é livre-arbítrio, você pode escolher agir de uma maneira ou de outra maneira. Quando você sofre as consequências do erro, dá o aprendizado, porque aí sim, falou assim, opa, não vou fazer de novo isso, porque isso me trouxe consequências ruins. Então eu faço novas escolhas, né? Embora a gente não tenha consciência das escolhas passadas, né, das vidas passadas, trazemos dentro de nós, da nossa intuição, uma maneira de proceder que é aquela que é o aprendizado já obtido nas reencarnações passadas e que muitas vezes nos dá a resignação para passar por determinadas provas, porque só passando com resignação sobre determinadas provas sairemos vitoriosos no sentido de ter aprendido aquilo, ter sedimentado. A gente fala que o nosso mundo é de prova e expiação, significa que parte dos problemas que enfrentamos estamos expiando por problemas passados e parte estamos em provação. Em provação significa estamos comprovando se o aprendizado que foi feito anterior está bem sedimentado. Como é que você prova? Colocando na mesma situação novamente. Se você, diante de uma situação difícil, age da maneira correta, ok, aquele aprendizado realizado na existência anterior ou nessa própria existência ficou bem sedimentado. Exemplo bastante corriqueiro que eu sempre uso. Se você desavisadamente chega num fogão que tem uma panela em cima e você enfia a mão na panela e queima a mão porque a panela estava quente. Na segunda vez que você encontrar a mesma situação com uma panela em cima do fogão, você vai primeiro procurar saber se a panela está quente ou não antes de colocar a mão, porque a primeira vez machucou. Assim acontece com os eventos da vida. Quando a gente age por ignorância, e nesse caso da panela é bem típico, né? Erramos por ignorância. Fomos maltratados, prejudicados, sofremos as consequências da queimadura, da dor provocada pela nossa ignorância. A ignorância traz o aprendizado. Então, na medida em que recebemos a consequência do erro, da próxima vez o aprendizado será, fala assim, experimenta primeiro, chega perto e tenta descobrir se a panela está quente ou não. Isso é aprendizado, isso é um aprendizado ganho. Nas existências também acontece de maneira similar. Ou porque e é natural o erro, porque se somos, de novo, né, se somos imperfeitos, estamos em escala de perfeição, não temos todo o conhecimento, não sabemos tudo. Então, é normal e natural que nós erremos. Estamos, cada um de nós, e o grande motivador das nossas ações é a busca da felicidade. Então, estamos à busca da felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Só que a maneira com que procuramos essa felicidade vai diferir do grau de evolução de cada um. Alguns consideram que a felicidade se dará pelo uso das riquezas possíveis na Terra. Então, ser feliz é ter dinheiro suficiente para poder fazer tudo aquilo que eu quero.
né? Ser feliz é não passar fome, ser feliz é estar confortável, ser feliz é não ter obrigação nenhuma. Então, se essa é a nossa sensação de felicidade, nós vamos buscar atingir esse objetivo. Isso dá para a gente capacidades e escolhas que fazemos, como, por exemplo, assaltar um banco. Se ter bastante dinheiro dá a riqueza necessária para que eu possa exercitar tudo aquilo que para mim é felicidade, assaltar um banco, ok, está tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Mas tem um risco envolvido. Sim, tem um risco, mas se der certo, se eu planejar direitinho, não vai ter consequência. Na medida em que isso traz consequências e a gente começa a questionar esses processos da escolha, fala assim, não, menos isso, né? Porque isso não é bom, isso é ruim. Porque pessoas podem se ferir no processo, falar, eu posso me ferir no processo, eu estou tirando de alguém. Então, à medida que a nossa moral vai evoluindo, os nossos conceitos vão aprimorando, a gente fala, bom, assaltar o banco não dá, então eu vou fazer o quê? Então eu vou trabalhar bastante. Então eu vou trabalhar bastante para ganhar bastante dinheiro. Só que eu não consigo um emprego bom para trabalhar bastante. Então eu vou, por exemplo, enganar as pessoas que estão próximas de mim, vou usar outros meios para poder me promover, para poder sair na frente das outras pessoas. Se todo mundo está querendo a mesma coisa, eu vou arrumar, pela esperteza, aquilo que eu tenho para poder conseguir aquilo que eu quero. Né? E aí, mais tarde, a gente descobre que esse também não é um meio muito bom. Mais tarde a gente descobre que a riqueza também não é um meio muito bom, porque a riqueza na realidade não traz essa questão. O cheiro do carro novo vai embora na primeira semana. E aquele desejo do carro novo, que parecia ser a fonte da felicidade, acaba tendo depois que não é felicidade real, que não é bem aquilo que você esperava. E pior, você ficou com um carnê de 60 meses para pagar. Então você fica sofrendo as consequências daquela antecipação do benefício da felicidade esperada. Aí você fala, bom, então não é isso, então, assim, é outra coisa. Esse exercício de testar onde está a nossa felicidade faz parte do desenvolvimento humano, faz parte do desenvolvimento do espírito. Por isso é nos dado o livre-arbítrio, para que a gente faça escolhas. Quanto mais evoluídos estivermos, mais começaremos a buscar a fonte real da felicidade. Mais começaremos a procurar, falar, bom, se isso tudo não está dando certo, então eu quero que outra maneira eu possa fazer para dar certo. E só lembrando que todos os livros sagrados sempre foram e estiveram disponíveis para a humanidade em todos os lugares do mundo. Existe uma orientação, existe um livro sagrado, existe a comunicação da espiritualidade com os encarnados, orientando o que se deve fazer, qual que é o caminho correto para se seguir, onde é que está a verdadeira felicidade. Só que a gente, como criança ainda em evolução, como seres imperfeitos, a gente olha o Evangelho e fala assim, não é possível, não é isso. Isso não é a felicidade que eu estou buscando. Eu quero uma felicidade mais palpável, eu quero ser feliz mesmo, não ser bonzinho. E até que a gente aprenda que, na realidade, esses caminhos sagrados, que são aqueles que são ditados pela espiritualidade, são os corretos, haveremos de errar bastante ainda. Mas que também não é problema nenhum. Temos a eternidade para evoluir, temos a eternidade para poder escolher caminhos mais sábios, e isso é que vai definir a nossa evolução espiritual. Por isso que, voltando para o tema da metempsicose, é um pouco estranho, se a gente considerar a metempsicose como sendo um sistema válido, na medida em que ele tem certas quebras de lógica, de consequência. Como disse, existem alguns que advogam que o ser humano foi criado como ser humano, assim como existem alguns que dizem que, por exemplo, anjos e homens são seres de espécies diferentes. Anjos nasceram anjos e homens nasceram homens. Então, se esse sistema fosse válido, onde estaria a lógica de Deus na medida em que ele coloca alguns como já sendo perfeitos ou bons e outros para serem completamente sempre ignorantes e errados? Não tem sentido, existiria privilégio. Então, na medida em que não existe privilégio, se existe uma justiça divina, é preciso encontrar um sistema de ideias que dê um processo evolutivo de maneira que todos nós tenhamos justiça no tratamento. E a justiça no tratamento se dá, segundo a doutrina espírita, na medida em que evoluímos. Quanto mais evoluídos,
mais temos consciência de fazer melhores escolhas. Quanto menos evoluídos, menos sabemos, e que por conta disso temos maior capacidade de erro para que o erro nos traga o aprendizado. O grande objetivo é que a gente passe de um sistema vicioso, né, que é um sistema de errar e corrigir aquilo que você fez de errado, que está num processo de tentativa e erro, a um sistema virtuoso, que é um sistema onde você começa a aprender. E quando a gente começa a aprender, não é necessário que você cometa necessariamente erros se você aprender a ler essas questões, se você aprender a aprender com aqueles que já passaram pelas situações, com que você começa a aprender ou ter mais contato com espíritos, por exemplo, mais evoluídos, nossos anjos da guarda e todos aqueles instrutores da humanidade, e aprender com essas lições trará para a gente muita economia no sentido de pagar por erros, por escolhas mal feitas. Mas isso só se dá através do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, lembrando novamente, né, que a liberdade, a expressão máxima da liberdade é a disciplina. À medida em que a gente se conecta com alguma questão, fazendo aquilo que é necessário fazer, porque aquilo que nos diz o que é certo e o que é errado, isso é um desejo, isso é uma liberdade de escolha, é a aplicação máxima do livre-arbítrio, porque você escolheu fazer aquilo, você não está sendo empurrado a fazer aquilo. Você não está, como no reino dos animais, seguindo um código genético que te empurra ou que te leva a uma determinada situação, né? Sem que haja escolha, porque ele não tem aprendizado. O aprendizado se dará mais tarde, à medida em que as nossas escolhas vão direcionando para o bem ou para o mal, de acordo com os nossos esforços. O Livro dos Espíritos traz bastante isso, já em vários capítulos, em várias questões, ele coloca esse ponto de vista aqui. Não é possível que no atual estágio de entendimento, de consciência que temos, no nível de sabedoria que tenhamos adquirido até agora, tenhamos a consciência do todo, que saibamos exatamente como é que acontecem essas modificações, como a gente já disse. Como é que muda do reino mineral para o reino vegetal? Como é que muda do reino vegetal para o animal? E como é que muda do animal para o hominal? E aí, o que vem pela frente? Não sabemos o que vem pela frente. O que sabemos é o seguinte: se dentro dessa lógica, dessa escala, o caminho é a evolução, nos tornaremos cada vez seres mais sábios, né? Há de se pensar que se estamos muito longe da perfeição, e existem amigos nossos da espiritualidade que estão em níveis muito mais elevados do que nós, que existem outros níveis de evolução ainda a serem adquiridos, a serem alcançados, mas que estarão disponíveis à medida em que a gente tiver capacidade para poder chegar naquele ponto de escolha. Então a nossa evolução, ela se dará ainda se a perfeição é o infinito, né? Porque a perfeição é Deus. Então tudo que está abaixo de Deus, todas as suas criaturas estão em processo de perfeição. Somos perfectíveis, somos fadados à evolução, somos fadados a se melhorar, mas essa evolução, ela se dá passo a passo, inicialmente, como a gente já disse, nos níveis mais inferiores, de maneira mais lenta, porque é tentativa e erro, é descoberta do caminho de evolução. À medida em que começamos a aprender, isso começa a entrar numa escala muito mais rápida de evolução, porque começamos a aprender em cima de todo o conhecimento já adquirido. É como observar para a história da evolução da humanidade e descobrir, e a gente já fez esse comparativo aqui, que inicialmente quanto tempo nós levamos para fazer as grandes descobertas que mudaram a evolução da humanidade. Por exemplo, a utilização do fogo, né? E depois, mais tarde, a plantação, cuidar dos animais. Foram muitos anos, centenas de anos, até que a gente alcançasse certas capacidades. Em compensação, nessa escala evolutiva, a gente vem caminhando e as evoluções, as modificações nos dias de hoje, elas se dão com prazos de anos, né? Às vezes meses. Isso já demonstra para a gente uma capacidade de evolução em cima do aprendizado feito muito maior. Se materialmente estamos evoluindo desse jeito, né? Espiritualmente também estamos evoluindo. Embora exista uma miscigenação muito grande de espíritos com idades espirituais diferentes, né? Temos convivendo conosco alguns espíritos mais avançados, outros menos avançados,
mas que têm idades diferentes desse processo, todos eles estão num processo de evolução e melhoria, não temos a mesma capacidade de evolução que a nossa ciência dá, que as evoluções da matéria se estabelecem, com que a nossa evolução espiritual acontece. Estamos mais atrasados espiritualmente do que materialmente. Mas esse já demonstra que estamos num processo de evolução, num processo de encaminhamento para uma capacidade de aperfeiçoamento que se dará muito mais rápida. E na medida em que ela se dará muito mais rápida, ela se dará com muito menor sofrimento. Isso não exclui, claramente, a migração, a separação do joio do trigo, a mudança de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, implica em que todos aqueles que não estão capacitados, não estão ainda no nível de aprendizado suficiente para conviverem num mundo mais evoluído, serão levados dessa situação, desse nosso planeta, para um outro mundo mais adequado ao seu nível de desenvolvimento. Aí então, essa convivência entre seres de evolução diferente se dará muito mais naqueles que estão próximos da convivência nesse mundo mais evoluído, que trará para a gente também uma nova capacidade, um novo cenário, para que a gente possa continuar evoluindo, assim como os nossos irmãos que já convivem hoje em mundos mais evoluídos, mais perfeitos que o nosso. É assim que seguimos então. Com isso a gente encerra esse capítulo, o capítulo 11 dos 3 reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem, a metempsicose, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do livro dos Espíritos. Até a próxima então.